Oi, gente, boa tarde. Boa noite aí em Portugal, boa tarde no Brasil. Estamos aguardando Tito Couto, jornalista e diretor da Book Company, com quem a Bienal do Livro de Pernambuco vai conversar daqui a pouco. Estamos só aguardando o Tito chegar. Tito Couto participou da produção de eventos literários nacionais e internacionais desde 2011. E a The Book Company é uma referência hoje no mercado editorial globalizado. Estamos apenas aguardando a presença do Tito Couto, jornalista e escritor, para a gente começar a conversar um pouco com ele sobre esse novo normal do mercado editorial. O que é que aguarda o mercado editorial a partir desses problemas que estamos enfrentando todos com a pandemia e que atingiu fortemente o mercado editorial também. E vamos conversar um pouco com ele a respeito desses cenários e da perspectiva de superação do que está acontecendo e o que é que estão planejando. Tito Couto, ele acabou de chegar. Tito! Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer é meu. Tudo bem? Estava começando a contar um pouco para o público da Bienal de sua relação já tão intensa com o mercado editorial na produção de eventos literários e também à frente da The Book Company. Queria que a gente começasse então, você contando um pouco de como a sua trajetória se encontrou com o mundo literário. É uma trajetória que não é muito diferente de muita gente. Eu venho do jornalismo, fui jornalista há 15 anos e venho de uma família que vivia entre o território da literatura e do jornalismo. Uma família já vai na terceira geração de jornalistas e escritores e, portanto, acabei por me habituar à presença não só do livro, mas também do jornal, da escrita para jornal e quando tive que optar muito cedo, com 12, 13 anos, eu já sabia o que é que eu queria ser e queria ser jornalista. Eu, ainda como jornalista, comecei a criar alguns eventos de literatura, uns festivais literários, até o dia em que conheci o Paulo Ferreira, que é o criador da Booktailers, que mais tarde se passaria a chamar de Book Company. Conhecemos-nos, conversamos sobre os interesses que tínhamos em comum e o facto de ele estar a fazer muito trabalho na área da consultoria e também a começar a fazer eventos literários. Eu fazia sozinho e decidimos começar a trabalhar juntos. Eu juntei-me à Booktailers e a partir daí nós continuamos a fazer consultoria para os principais grupos editoriais, para uma série de editoras e outras instituições. Fazíamos e fazemos ainda também muita formação, quer na área editorial, quer na área da escrita, por aí fora. Criamos uma agência literária, a primeira agência literária em Portugal e que continua e que se chama Book Office. Representa perto de 30 escritores e depois a nossa área de eventos foi crescendo. Hoje, em 2020, se fosse um ano normal, nós teríamos 15 eventos em Portugal e no estrangeiro para fazer e acabamos por ter que nos reinventar, manter alguns desses eventos em versão digital. Outros serão retomados no próximo ano e vamos continuar. Temos uma carteira de eventos muito diversificada e é essa a nossa intenção, é retomar o trabalho tão breve quanto possível e é provável que no próximo ano tenhamos novos eventos a estrear pela primeira vez e
ocupar alguns espaços que nós achamos que ainda estão vagos. Ô Tito, como é que tem sido a reação do mercado a esse ano tão diferente e tão difícil na perspectiva da The Book Company? Que você disse já teve que reinventar esses eventos que já estavam marcados para esse ano. Como é que está sendo esse enfrentamento? Sou-te sincero, porque tememos o pior. Em março, quando cai a pedrada da pandemia e nós percebemos que 80% da nossa faturação provavelmente desapareceria e tivemos que reagir de forma muito rápida. Começamos a pensar de que forma poderíamos converter alguns dos eventos em versão online, através do Facebook, e foi possível garantir que alguns deles teriam esses contornos. E depois recuperamos uma área que já não era tão forte e que agora faz todo sentido, da formação. Criamos uma plataforma que se chama Eu Aprendo em Casa, e onde as pessoas se podem inscrever em workshops, masterclasses ligadas ao universo da literatura, mas não só. Pode ser tão simplesmente como planear uma viagem pela Europa de bicicleta e como é que nós preparamos uma viagem dessas. Ou pode ser como preparar uma viagem pelo Médio Oriente. Pode ser coisas muito diferentes, como temos também na área da literatura, workshops de escrita com escritores como o João Tordo, como o Afonso Cruz, e que têm funcionado muito bem. Vamos ter uma masterclass em setembro com o Mia Couto e o José Eduardo Agualusa, e de repente encontramos aí também uma forma de nos reinventarmos. Criamos também um site chamado Eu Leio em Casa, e que foi uma resposta também ao facto de as pessoas estarem em casa com mais tempo e com mais oportunidade, talvez, para ler. Os números não dizem isso. Os números dizem que as pessoas aproveitaram o confinamento de todas as maneiras, menos para ler, o que nos entristece bastante e é um sinal dos tempos. Em Portugal, durante o confinamento, e Portugal já tem um consumo de televisão diário muito alto, ainda assim conseguimos subir 50% no consumo de televisão. O consumo de plataformas de streaming também cresceu exponencialmente e, infelizmente, a leitura não cresceu tanto como seria de esperar, até porque todas as enquetes que são feitas, a principal resposta que os leitores dão para não lerem é falta de tempo. E, portanto, tiveram tempo e nem assim foram ler. Mas nós temos esperança que as coisas vão melhorar e estão a recuperar lentamente. E nós vamos terminar o ano com resultados muito acima do que imaginávamos e com boas perspectivas para 2021. Aliás, nós já estamos a trabalhar no ano 2021. Nas suas conversas, nas suas relações com os integrantes do mercado, editoras, livreiros, autores, como é que você está enxergando essa travessia? Há algum comportamento do tipo, não, vamos nos acostumar a um novo normal, ou há um sentimento generalizado de que isso vai passar e as coisas vão retornar ao jeito que eram antes? Neste momento é difícil de perceber qual é a reação, se é que há uma reação do mercado. O mercado livreiro tomou um susto muito, muito grande. As livrarias estiveram fechadas muito tempo e a retoma está a ser bastante lenta. Algumas livrarias aproveitaram a venda online para resolver alguns problemas e alguma venda online foi possível. As editoras também, aquelas que não tinham venda online, criaram essa venda para
tentar recuperar algumas das perdas, e é no setor dos editores que se nota uma expectativa maior. Houve quebras em Portugal muito, muito, muito pesadas. Nós estamos a falar de quebras de vendas durante o período de confinamento na casa dos 60%. Atualmente, essa queda tem vindo a diminuir e está por volta dos 20%, qualquer coisa como isso, mas ainda são perdas muito significativas e, portanto, os editores estão um pouco mais retraídos, não estão a fazer tantos lançamentos de novidades como faziam num ano normal, estão a reduzir o plano editorial e a redução andará para metade, perto disso, portanto, muito menos títulos a serem editados. E esperamos que os sinais de retoma que se vão sentindo de semana para semana se consolidem e terminemos o ano com números próximos daqueles, ou melhor, com perdas residuais. O ano 2020 nunca recuperará tudo aquilo que foi perdido, mas atenuar as perdas e chegar ao final de 2020 com perdas residuais ou até, se possível, conjugando com o Natal, haver uma ligeira recuperação, mas que não vai tapar o buraco que foi criado este ano. E admito que, quer nas livrarias, quer nas editoras, este processo de recuperação lenta deixe algumas pelo caminho. Já fecharam algumas livrarias, podem fechar mais, e editoras também é possível que isso possa acontecer. Algumas que já anunciaram que não regressam e outras podem ficar pelo caminho ou numa situação tão débil que não seja uma morte, mas uma agonia muito lenta. Então, para esse renascimento que pode acontecer depois que tudo isso passar, a organização de grandes eventos ou de eventos que consigam mobilizar a parte do mercado que agora está sofrendo tanto vai ser muito importante, né, Tito? É muito importante e nós, enquanto organizadores de eventos, temos que olhar sempre para uma economia de vasos comunicantes. Para te dar um exemplo, nós estamos neste momento a fazer a programação online da Feira do Livro de Braga. Braga é uma cidade média e uma cidade com uma estrutura já bastante significativa, com um polo universitário, uma universidade muito forte, população muito jovem. E a Feira do Livro era uma oportunidade ótima. É uma Feira do Livro que é mais orientada para livreiros. As editoras não estão presentes. É um caso muito curioso. Em Portugal, tirando a Feira do Livro de Lisboa, onde quem está presente são os editores, nas restantes feiras do livro no país, as editoras não estão presentes os livreiros, com descontos significativos. E, portanto, nós criamos essa programação online e, como uma forma de apoio aos livreiros e às editoras também de Braga, nós reservamos uma parte do orçamento do evento para comprar livros aos livreiros e oferecê-los em passatempos. Ou seja, é nós também percebermos que nós só vivemos enquanto existirem livrarias e editores. E, portanto, nestes momentos de dificuldade, temos que apoiar uns aos outros. E esta forma foi a forma que encontramos. Nós estamos a oferecer mais de 500 livros durante o tempo da Feira do Livro de Braga e foram comprados exatamente, não compramos aos editores, compramos às livrarias para apoiá-los numa situação de dificuldade e também para estimular a leitura, porque quem assiste às nossas conversas online sabe sempre que tem um passatempo quase todos os dias, onde pode ganhar um livro, e temos desde os best-sellers às novidades, passando por livros antigos. Temos uma variedade muito grande, porque também apoiamos os sebos, porque também são muito importantes e passaram tantas dificuldades como as livrarias, e compramos livros a sebos, a livrarias, a pequenas editoras locais,
E esta é a forma que nós temos também de reagir e apoiar quem nos apoia durante o ano. Isso, muito bom, muito bom. Me diz uma coisa, o que é que você acha desse momento também servir como catalisador de uma oportunidade de maior integração entre os mercados do Brasil e de Portugal, especialmente, mas também da comunidade lusófona como um todo? Eu não quero dizer que esta pandemia foi uma oportunidade, mas foi um acelerador de um processo que vinha a acontecer de forma muito lenta. Muito lenta porquê? Porque nós que organizamos eventos, se pudéssemos, tínhamos escritores de Moçambique, de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, da Guiné, em todos os Claro, nossos eventos. claro. O problema é que o valor que temos que colocar para passagens, para estadia, para alimentação, honorários, tudo isso, torna mais difícil para os eventos literários, que não são eventos que vivem com muito dinheiro. E, portanto, temos que fazer escolhas. E, portanto, se acontece isso em Portugal e acontece no Brasil, por maioria de razão, acontece em Angola, em Moçambique ou em Cabo Verde. Mas estava a acontecer regularmente. Nós trazíamos escritores do Brasil, de Moçambique, de uma série de países, mas a um ritmo ainda muito lento. Com esta viragem para os eventos online e digitais, nós libertamos de todo esse peso de despesas com viagens e estadias e torna-se muito mais natural e muito mais simples nós termos uma programação recheada de escritores de todo o universo lusófono. E começamos a perceber que muitos outros organizadores de eventos no Brasil, Bienal do Livro de Pernambuco, a Filiar a Chá do Afonso Borges, que estavam a dar passos nesse sentido, ter também uma componente digital forte. Então, por que não entrar em contacto, falar e começar a partilhar programação, a partilhar ideias, e eu estou certo que daqui para a frente nada será como antes e que essa ligação e essa presença vai ser cada vez mais forte, até porque, e isto acho que é um dado que nós em Portugal sentimos e que creio que no Brasil também, os eventos literários não vão voltar a ser como eram, vão passar todos a ter uma componente digital mais forte. E tendo essa componente digital forte, a probabilidade de criar sinergias e ligações entre os vários eventos por todo o mundo lusófono torna-se muito mais simples. Nós estamos a fazer um evento que se chama Oeiras Ler Olhos nos Olhos e que são sessões online uma vez por semana, que começaram em junho e se estendem até dezembro, e que têm como parceiros que não só de programação, mas também de retransmissão das sessões em Moçambique, em Angola, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, no Brasil, e essa rede ficou com vontade de expandir estas parcerias. E, portanto, eu não tenho dúvidas que no fim desta pandemia, se houver alguma coisa que possamos aproveitar nesta área, foi o termos estreitado laços e termos conversado, termos, num momento de dificuldade, perceber como é que nos podemos apoiar uns aos outros e encontrar soluções que sirvam o Brasil, sirvam Portugal, sirvam os PALOP, e eu creio que está a resultar muito, muito bem. Isso para o público leitor é muito importante, né, Tito? Porque você oferece para os leitores e até para uma parcela do mercado editorial também que não tem essa oportunidade normalmente, de interação, de conhecimento, de aumentar a proximidade com esses produtores de cultura Sim. literária. Acho que é muito bom, né? É ótimo porque passar a disponibilizar em Portugal, através das nossas redes, a programação da Bienal de Pernambuco, ou do Sempre um Papo, ou do Filiar à Chá, é uma oportunidade para os portugueses poderem ficar a conhecer um pouco mais
daquilo que são os escritores brasileiros, a produção cultural brasileira, e isso enriquece-nos. Os portugueses acompanham de muito perto tudo o que se passa no Brasil, seja na música, seja no cinema, na produção de televisão, na literatura, não tanto quanto seria desejável, mas muito melhor do que há uns anos. Vamos começando a ter publicação cada vez mais regular de autores brasileiros, ainda que com vendas pouco expressivas. E, portanto, já havia essa apetência. A juntar a isso, e nós não somos insensíveis a isso, e para terem uma noção, a Feira do Livro de Braga tem uma presença forte também de autores brasileiros. Porquê? Porque a comunidade brasileira residente em Portugal é cada vez maior e provavelmente a maior comunidade brasileira existente em Portugal está em Braga. Então vamos falar com eles, vamos lhes levar um pouco do Brasil a quem está longe do Brasil. E pensar que estas ligações têm que ser cada vez mais fortes e mais presentes na nossa programação é determinante. E saber que há um público novo, o público brasileiro, não só em Braga, mas em muitas outras cidades, tem-se revelado um público muito ávido por atividade cultural, participação nas atividades culturais. Eu tenho informação que em bibliotecas, em centros de culturais, que a comunidade brasileira esgota essas atividades. Sempre que existe um ateliê para as crianças, sempre que existe uma sessão de conversa, a presença da comunidade brasileira é muito forte. E isso sente-se em Braga, por exemplo, dando sempre mais este exemplo, há um teatro muito bonito, que é o Teatro Circo, que tem uma programação ótima e que programam peças de teatro de atores brasileiros que fazem digressão por Portugal. E quando há uns anos programavam uma data, neste momento programam 3, 4, 5 datas esgotadas. E é muito essa comunidade, a comunidade portuguesa naturalmente, mas muita comunidade brasileira que quer ver os seus artistas. Então, se nós estamos a trabalhar para a comunidade de Braga e existe ali uma bolsa de gente que veio do Brasil e quer manter essa proximidade, vamos dar programação para manter viva essa relação entre eles e o seu país. Você acha que há espaço? Provavelmente sim, mas como você acha que esse espaço pode ser melhor trabalhado de integração, no sentido de haver também um intercâmbio dos eventos que são produzidos em Brasil e em Portugal, por exemplo? Eu acho que não há só a possibilidade, há o interesse e creio que existe a vontade e que vai ser inevitável que muito em breve possamos ter eventos conjuntos Portugal-Brasil. Eventos que podem ser realizados ora em Portugal, ora no Brasil, mas também eventos que podem acontecer em simultâneo em Portugal e no Brasil e que tenham uma estrutura de programação e de produção conjunta do lado de Portugal e do lado do Brasil, mas também dos países africanos, porque é importante que eles estejam presentes e, dentro das nossas possibilidades, criar condições para que eles estejam sempre presentes neste tipo de manifestações. E, portanto, eu acho que não é só desejável, eu acho que é algo que é inevitável e que vai acontecer dê para onde der. Que bom, que coisa boa. Como é que você, mudando um pouco o enfoque, como é que você avalia os canais de divulgação, tanto desses eventos que a The Book Company tem produzido, quanto dos lançamentos de livro, da participação dos autores em eventos e em palestras, porque um fenômeno que aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos é uma redução muito grande da exposição da literatura nos grandes jornais e revistas. Então, isso aqui se limitou bastante. Como é que isso está sendo em Portugal? Como é que você vê essa redução
de divulgação e, ao mesmo tempo, uma ampliação do leque de canais na internet que tem crescido bastante, seja através das redes sociais, seja de sites que começam a ter uma visibilidade maior também. Se no Brasil vocês têm dificuldade em ter espaço na mídia para a literatura, então em Portugal é muito pior. É muito pior porque temos muito menos mídia, muito menos canais convencionais, seja rádio, televisão, jornais, são pequenos, e a maior parte deles tem um espaço muito, muito reduzido para a literatura, e a somar a isso, em muitos dos casos, as resenhas são, na sua maioria, para autores mortos. Em Portugal faz-se muita resenha do Tolstói, do Dostoiévski, quando, em muitos dos casos, nem há propriamente uma tradução que justifique que se esteja a fazer uma resenha do Ana Karenina, e os autores mais novos e os autores vivos têm muito mais dificuldade em chegar a essas plataformas. E, portanto, eu acho que o mundo do livro percebeu já há algum tempo que tem que encontrar outros canais. As redes sociais são um veículo. Há muitos sites com enorme qualidade que fazem esse trabalho, um trabalho dedicado, e nós temos consciência que há dois tipos vamos de uma forma simplista colocar assim, há dois tipos de leitores. O leitor que sabe exatamente o que quer e o que procura, e esse vai procurar canais especializados e canais em que confie para obter a sua informação. E depois temos os leitores que compram por impulso e que compram, entram na livraria e o que está nos tops, aquilo que tem uma força de presença no mercado maior ou nomes mais conhecidos, e compra por impulso. E, portanto, esse público jamais irá procurar os canais especializados, como muitas das vezes não vai procurar sequer à mídia tradicional essa informação. Faz uma escolha muito pelo que vai ouvindo de amigos que leram, que gostaram e que sugerem, e o livro está a ser falado nas redes sociais entre amigos, e compram por impulso. Os bons leitores e aqueles que mais leem, esses vão procurar informação de qualidade, e essa informação de qualidade cada vez mais está fora dos meios tradicionais, porque os meios tradicionais, eu acho que deixaram de ver interesse no livro, o que é um contrassenso. É um contrassenso, porque à medida que vai diminuindo o número de leitores de jornais, por exemplo, aqueles que ficam são os bons leitores. E os bons leitores gostam de informação bem escrita, gostam de saber sobre livros, sobre política internacional, têm outro tipo de procura. E aqueles que estão mais depressa a abandonar o jornal em papel e os meios convencionais é aquele leitor que não procura a informação mais superficial e mais de atualidade, o que vai acontecendo no dia a dia, e não procura uma informação mais lenta, mais profunda, e, portanto, acaba por ser um contrassenso que os jornais tradicionais em papel não estejam a oferecer aos bons leitores, que são aqueles que resistem e continuam a comprar os jornais, oferecer exatamente aquilo que eles gostam, e que é boas resenhas sobre livros, boas entrevistas, e na ânsia de correr atrás do leitor que é menos exigente, estão a perder também os leitores exigentes. É verdade. Ô Tito, fala um pouquinho agora da programação da The Book Company para o resto do ano, o que é que você já tem planejado, e se puder adiantar alguma coisa também já do ano que vem, que você disse que já tem muita coisa engatilhada. Sim, nós até ao fim do ano temos alguns eventos que já estão garantidos. A Feira do Livro Praga, que vai acontecer até ao fim deste mês. O Oeiras Ler Olhos nos Olhos
que quem quiser seguir é todas as semanas há uma sessão e podem encontrar toda esta informação na nossa página de Facebook da The Book Company. Tem lá toda a programação e, portanto, até dezembro nós vamos ter uma série de autores, estava a tentar lembrar-me, brasileiros. Vamos ter a Nélida Pinhon, vamos ter a Heloísa Buarque de Holanda, vamos ter a Andrea Del Fuego, a Adriana Lisboa, vamos ter uma série de autores brasileiros que gostamos muito. No final do ano vamos ter um outro evento muito interessante que acontece em Viseu, que é uma cidade do interior norte de Portugal, e que é dedicado a um festival dedicado à literatura e ao vinho, porque Viseu é parte integrante de uma importante região vinícola em Portugal, que é a região do Dão, e, portanto, há vários anos que tem um festival literário que cruza o vinho com a literatura. É muito interessante, acontece num palacete muito bonito e quem visita tem uma feira de vinhos, onde compra um copo por 2 euros e com esse copo pode experimentar dezenas de vinhos daquela região, e tem também uma programação literária com conversas, com a Feira do Livro, com workshops, oficinas, concertos, muitos concertos, e portanto acaba por se casar nesse evento dois prazeres que andam sempre muito juntos, muito bom. O vinho e a literatura. E este ano vamos fazer, provavelmente, se for possível dessa forma, com uma parte da programação presencial e outra parte digital. Se por algum motivo, e desejamos que não, as coisas piorarem, provavelmente será só em versão digital, mas nós acreditamos que tudo isto vai passar e vai ser possível fazer sessões com público, e que vai ter essa componente sempre de ter este ano o tema é o cinema, e portanto vamos ter uma série de mesas que vão falar sobre cinema também, e é muito, muito interessante. Tem um dado curioso: cada conversa, antes de começar a conversa, há um enólogo que sugere um vinho para acompanhar aquela conversa, e nós acompanhamos a conversa com o vinho sugerido pelas características da conversa, o tema, tudo mais, e temos o enólogo a explicar porque é que escolheu aquele vinho, quais são as características, e as pessoas podem provar esse mesmo vinho. Já fizemos o mesmo com comida também. Há 2 anos fizemos uma mesa que era dedicada a Cabo Verde e cozinhamos uma cachupa, e todo o público pôde provar um prato de cachupa enquanto assistia a uma das conversas sobre a literatura cabo-verdiana e a gastronomia cabo-verdiana. E é este lado de experiência que nós queremos nos nossos eventos, que sejam muito mais só do que conversas, sejam uma oportunidade para todos os sentidos e para uma envolvência muito maior. Isso, e uma convivência tão agradável, né? Sim, Isso, com certeza. E é aproveitar uma das coisas que o português mais gosta de fazer, que é comer e beber. E, portanto, se nós misturarmos a literatura com isso, já ganhamos muito público, e se convertermos alguns desses para a leitura, é tudo ganho. Uhum. E para o ano que vem, dá para falar de alguma coisa? Para o ano que vem, nós estamos a apostar em 2 grandes eventos, a somar a todos os outros que nós já fazemos. E para teres uma ideia, nós fazemos um festival em Castelo Branco, que é interior centro de Portugal. É um festival exclusivamente dedicado a crianças e que decorre em todas as escolas do município. Temos também um festival de literatura e viagem em Matosinhos, muito perto do Porto, em que o tema todos os anos é a viagem e a literatura de viagem. Temos a Feira do Livro de Braga, a Feira do Livro de Aveiro. Temos um outro evento que decorre em Guimarães, o berço da nacionalidade, e que também é muito interessante, vive em torno de um escritor
que viveu em Guimarães, chamado Raul Brandão, que é uma das grandes referências da literatura portuguesa. Temos o Tinto no Branco também em Viseu. Temos depois pequenos outros eventos e no próximo ano nós vamos finalmente, porque era nosso objetivo arrancar isso com essa ideia este ano, ter um primeiro evento que está vocacionado para a ciência e a criatividade. E esse evento será maioritariamente também para crianças e jovens e é para estimular o interesse pela ciência e a ciência associada a mecanismos de criatividade. Será um evento de uma semana e que nós prevemos envolver dezenas de milhares de crianças e jovens. E Onde também será esse? Esse evento acontecerá ali por volta do Dia Mundial da Criança, em junho, início de junho. Onde? Neste momento ainda não posso revelar porque estamos a ultimar e ainda não está tudo acertado, não está oficializado neste momento e, portanto, temos que respeitar os tempos burocráticos. E o mesmo se passa, falar de outro. E o mesmo se passa com este outro evento que vou falar, que é na área da poesia e que nós queremos desenvolver um grande evento à escala internacional dedicado à poesia e que vai ter definitivamente uma ligação muito forte com o Brasil. Já fizemos alguns contactos nesse sentido e um dos nossos interesses, por exemplo, é poder fazer uma sessão em direto a partir da cidade onde nasceu Drummond de Andrade. E fazer esta ligação, se pudermos ter um bocadinho da terra de Drummond num evento em Portugal, é extraordinário. Nós queremos criar essa intimidade com espaços e com lugares que são fundamentais. Eu começo a pensar no Nordeste brasileiro, de Pernambuco para cima, há tanta referência que nos diz a nós portugueses, que nos chegou pela televisão ou pela literatura, que há paisagens, há formas de falar que são muito nossas e que nós reconhecemos e que sabemos de onde elas vêm. Se nós pudermos ter esses espaços ainda mais presentes no nosso cotidiano, eu acho que será extraordinário. Tito Couto, muito obrigado pela conversa. Você quer deixar mais algum recado para os brasileiros e portugueses que estão lhe vendo agora? O que eu tenho a dizer é, nos aguardem, porque só estamos a começar e vão ter muito mais Portugal no Brasil e muito mais Brasil em Portugal daqui para a frente, não temos dúvidas quanto a isso, e já estamos a trabalhar em projetos concretos que nós acreditamos que nos próximos meses poderão ser anunciados e que só mostram como há muito para fazer e a ligação entre eventos literários dos dois lados vai ser mais forte do que nunca. Muito bom. E é assim que tem que ser, né? Cada vez mais estreitar esse laço que já tem entre os dois povos. Claro que sim. Tito Couto, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer conversar com você. Eu é que agradeço. Foi um prazer. Tá certo. Noutra oportunidade a gente continua essa conversa. Fica combinado. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima.